Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à última unidade da disciplina de Matemática Básica e Aplicada. Me chamo Rafael Ninck e nessa aula trabalharemos os conceitos de taxas. Por exemplo, qual a diferença entre taxa nominal e taxa efetiva? Como converter uma taxa? Como eu passo uma taxa de mensal para uma taxa anual? Será que eu posso fazer isso? Ou como que eu faço isso em juros simples e juros compostos? Será que é da mesma forma? Então vamos para a projeção. O objetivo da aula, o que a gente espera que vocês alcancem ao término da aula, é que vocês sejam capazes de reconhecer os diferentes tipos de taxas de juros, calcular os juros equivalentes, as taxas de juros equivalentes e as taxas de juros efetivas. Diferenciar os diferentes tipos de taxa para cada aplicação. Então vamos entender a diferença basicamente de 4 tipos de taxa ou 4 nomenclaturas para taxa. Mas eu pergunto para vocês sabem converter taxa de juros? Será que 2% ao mês vale 24% ao ano? Será que é só multiplicar por 12? Como que eu faço esse cálculo? Então para isso a gente precisa entender que eu tenho 4 diferentes nomenclaturas para taxas. As taxas proporcionais e as taxas equivalentes, ambas relacionadas a como eu faço a conversão, sendo que as proporcionais é a forma com que eu vou fazer a conversão dentro do juros simples e as taxas equivalentes é a conversão de taxas dentro dos juros compostos. E ainda, como que eu mensuro uma taxa ou diferencio uma taxa de nominal e efetiva? Por que no contrato aparece uma taxa nominal e uma taxa efetiva? Então, primeiro entendendo a diferença entre os dois conceitos básicos, que é taxas proporcional e equivalente, que estão relacionadas à ideia de conversão de taxas, eu digo que duas taxas elas são proporcionais quando há uma relação de proporção entre elas. A gente já viu proporção na primeira aula. O que é proporção? Dobrou uma grandeza, dobra a outra. Então, no conceito de taxas proporcionais, é que se eu dobrar o tempo, eu dobro a taxa. Se eu triplicar o tempo, eu triplico a taxa. Então, basicamente, como eu tenho, por exemplo, um dia convertendo para meses, um mês é 30 vezes maior, a taxa vai ser 30 vezes maior. Então, basta multiplicar a taxa por 30. Então, se eu tenho uma taxa de 0,1% ao dia e eu quero achar uma taxa mensal, eu pego esse 0,1 e converto multiplicando por 30, que vai dar 3% ao mês. Da mesma forma, se eu quisesse achar uma taxa bimestral a partir de uma taxa mensal, basta multiplicar por 2. Por quê? O bimestre é o dobro do tempo, logo a taxa tem que ser o dobro. Se eu quisesse sair, por exemplo, de uma taxa mensal para uma taxa direta para uma taxa anual, como um ano é 12 vezes maior que o tempo, basta eu multiplicar a taxa por 12. E o processo contrário é válido. Como um mês é a 12ª parte do ano, basta eu dividir essa taxa por 12, certo? Então, basta seguir a relação de proporção entre tempo e taxa. Mas eu posso usar isso em qualquer capitalização? Não, eu só posso usar isso em capitalização simples. Porque na capitalização composta, como eu tenho o efeito dos juros sobre juros, quando eu passo um período maior, eu não estou apenas alterando o valor do capital aplicado num mês. Eu estou alterando todas as capitalizações. Com isso, eu tenho o efeito dos juros sobre juros. E para compensar esses juros sobre juros, que vai acumular uma taxa maior do que a proporção, eu preciso usar então o conceito de taxas equivalentes, que vai ser o próximo método, certo? Então, eu só posso usar taxas proporcionais quando eu estiver falando de juros simples. Vejamos o exemplo.
Em juros simples, e aí como eu especifiquei que era juros simples, eu só posso usar o conceito de taxas proporcionais. Então eu pergunto, qual que seria a taxa anual dada uma taxa de 2% ao mês? Então olha só, ele deu a taxa de 2% ao mês e eu quero achar quantos por cento equivale ao ano. Então, se a gente olhar a relação anterior, como um ano vale 12 meses, um ano é 12 vezes maior, basta eu multiplicar essa taxa por 12. 2% ao mês equivale a 24% ao ano. Isso em juros simples. Então, se eu tiver um problema onde eu preciso fazer conversão ou do tempo da taxa, se eu precisar passar a taxa para anual, basta multiplicar por 12, certo? Outra forma de fazer esse mesmo problema seria usando a relação I1 que multiplica N1 que é igual a I2 que multiplica N2. Você toma um intervalo conhecido, por exemplo, eu sei que um ano é 12 meses, e aí eu substituo isso na informação. Eu quero achar a taxa anual, então o IA. Uma taxa anual durante um ano, ela vai ser aplicada só uma vez. A I2 é a taxa mensal, que é de 2%, 0,02. E ela vai ser aplicada quantas vezes durante um ano? 12 vezes. Portanto, IA vezes 1 é o próprio IA. 0,02 vezes 12 vai dar 0,24, que transformado em porcentagem, multiplicando por 100, é 24% ao ano, certo? Então essa é a forma de fazer uma conversão em juros simples. E o contrário seria também válido. Se eu tivesse 24% ao ano e quero passar para mensal, basta dividir por 12, que aí eu teria os mesmos 2%. Porém, em juros compostos, eu preciso que essas taxas, que a gente vai chamar de equivalentes, que quando essas taxas aplicadas sobre capitais iguais, produzam montantes iguais, ou seja, juros iguais em tempos iguais. Como assim, professor? Em juros simples, usando taxas proporcionais, eu tenho o mesmo montante. Porém, se eu aplicasse o conceito de taxas proporcionais dentro dos juros compostos, eu vou produzir um resultado diferente, um montante diferente. Então, eu preciso achar em juros compostos uma taxa que produza o mesmo montante, para que, quando seja necessário trocar a taxa, não afete as outras variáveis. Então, aqui eu dei as principais fórmulas para a gente determinar taxas em juros compostos. Então, eu tenho a taxa anual a partir de uma taxa mensal, a taxa mensal a partir de uma taxa anual e assim sucessivamente. Se você preferir, ao invés de utilizar essas expressões diretas, você pode utilizar uma relação que diz que 1 mais I1 elevado a N1 é igual a 1 mais I2 elevado a N2. Ela substitui todas essas relações anteriores. Aí fica a critério de vocês qual vocês vão utilizar. Por exemplo, em juros compostos, qual seria a taxa anual dada uma taxa de 2%? Em juros simples, vimos que 2% ao mês é o mesmo que 24% ao ano, em juros simples, certo? Agora, em juros compostos, como eu mensurei, como eu especifiquei que era juros compostos, a gente precisa utilizar a relação. E aí eu vou utilizar, como eu tenho uma taxa mensal para chegar numa taxa anual, eu vou usar a primeira expressão, que permite achar uma taxa anual conhecida uma taxa mensal. E essa expressão diz o seguinte:
a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12 menos 1. Então, a taxa anual, nesse caso, eu vou pegar a taxa mensal. Qual que é a taxa mensal? 2%. A gente sabe que 2% é o mesmo que 2 dividido para 100, que equivale a 0,02. Então, aqui na expressão eu vou usar 0,02, que aí eu já não preciso mais trabalhar com porcentagem. Elevado a 12 menos 1. O que eu resolvo primeiro? O que está dentro do parênteses. 1 mais 0,02 vai dar 1,02 elevado a 12 menos 1. O meu IA vai ser igual a... Quem que a gente resolve primeiro? Potência ou a subtração? A potência. E aí, fazendo essa potência, eu vou ter o valor de aproximadamente 1,2682, e aí continua com mais casas decimais, menos 1. Logo, o meu IA é igual a 1,2682 menos 1, vai sobrar 0,2682. Como eu quero transformar isso em porcentagem, a gente multiplica por 100, que vai dar 26,82%. E como isso é uma taxa anual, eu vou expressar ela ao ano. Então, observe que 2% ao mês em juros simples valia 24%. Só que 2% em juros compostos é o mesmo que calcular 26,82% ao ano. Por que eu tenho esse aumento de 2,82% ao ano? Do efeito do juros sobre juros. Então, sempre tome cuidado num contrato em analisar essas taxas, porque imagine que eu te perguntasse, você prefere pagar 2% ao mês ou 25% ao ano? Certamente, para quem não conhece matemática financeira, vai falar que prefere pagar 2% ao mês. Só que pagar 2% ao mês, você está pagando 26%, que é muito maior que 25%. Então, sempre faça essas conversões para quando for comparar dois contratos. Porque imagine que um contrato a taxa está especificada em ano e a outra taxa está especificada em meses. Se você só usar a proporção para juros compostos, você vai errar no valor dos juros, correto? Então vamos para outro exemplo. Em juros compostos, ou seja, eu preciso usar o conceito de taxas equivalentes e não o conceito de taxas proporcionais. Ele pede qual seria a taxa mensal. Então eu estou procurando uma taxa IM, uma taxa mensal. Dado que eu conheço a taxa anual, 30% ao ano. A taxa anual, 30% a. Se fosse juros simples, era fácil. De ano para meses, um ano tem 12 meses, dividiria por 12, daria 2,5%. Só que isso, como a gente já viu, não é válido para juros compostos. Para juros compostos, quando eu tenho uma taxa anual e quero achar uma taxa mensal, eu vou usar a minha segunda expressão. IM é igual a raiz 12ª de 1 mais a taxa anual menos 1. Observe que esse menos 1 está fora da raiz. Então, primeiro eu vou resolver a raiz para depois resolver o nosso menos 1. Por que eu estou usando taxas equivalentes? Porque estamos falando de juros compostos. Juros compostos têm o efeito do juros sobre juros. Então, a minha taxa mensal, ela é igual
a raiz 12ª, e aí só com calculadora para você conseguir fazer esse cálculo, 1 mais IM menos 1. Ou melhor, o I, é o valor que eu tenho. IM vai ficar raiz 12ª de 1 mais a taxa anual. Qual que é a taxa anual? 30%, ou seja, 30 para 100. 30 para 100 é 0,3. Então, aqui 0,3. Lembrando que esse menos 1 está fora. Então, o que a gente resolve primeiro? Que está dentro da raiz. Então, a taxa mensal é igual a raiz 12ª de 1,3 menos 1. Pronto. Agora, basta a gente calcular o valor dessa raiz 12ª, que vai dar aproximadamente 1,0221. E aí eu preciso fazer esse menos 1. Quando eu tenho essa situação, o resultado já vai ser a própria taxa. O meu IM, 1 menos 1, 0, então ficou 0,0221. Como isso precisa ser expresso em porcentagem, já que é uma taxa, eu vou multiplicar isso por 100, que vai dar 2,21% ao mês, certo? Em juros simples daria 2,5, em juros compostos 2,21. Conversão de taxa, lembre sempre de olhar inicialmente que capitalização que você está realizando. Se você está aplicando em juros simples ou juros compostos. Agora, se é um problema que não obriga você a fazer a conversão de taxa, mas o tempo e a taxa estão em períodos diversos, você pode converter o tempo ao invés de converter a taxa. Porque o tempo é contado da mesma forma em juros simples e juros compostos, certo? Agora, qual que é a diferença de taxa nominal para taxa efetiva? Muito comum em contratos de empréstimo. Por exemplo, se você for lá no site da Caixa Econômica fazer uma simulação de um financiamento imobiliário, vai ser apresentados dois valores. O valor da taxa nominal e o valor da taxa efetiva. Qual a diferença dela? Basicamente, a taxa nominal, numa situação de empréstimo, é a taxa que vem explícita no contrato. Porém, ela não vai fazer algumas inclusões, porque nem sempre essa taxa que está explícita no contrato, ela é real, pois é comum em um empréstimo a cobrança de taxas administrativas, impostos, por exemplo, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, comissões, entre outros, certo? Então a gente pode dizer que essa taxa efetiva, ela vai tentar compensar esses outros acréscimos, esses acréscimos contratuais. Por exemplo, quando você faz um financiamento imobiliário, a taxa nominal não vai incidir, não vai incorporar, por exemplo, o seguro que você está pagando daquele empréstimo. Ou não vai cobrir o valor da avaliação do imóvel. Para incluir esses valores, eu vou aumentar o valor final que eu pago. Aumentando o valor final, é como se eu tivesse uma taxa maior. E essa taxa maior é a nossa taxa efetiva. Vejamos um exemplo. Em um empréstimo sobre contrato de juros de 12% ao ano, capitalizados mensalmente. Então aqui, disse se é juros simples ou não? Não, não disse. Então, quando ele não especifica se é juros simples ou juros compostos, a gente vai utilizar juros compostos. Mas observe que nesse problema ele deu a redação de forma bem diferente do que a gente já estava acostumado. Ele disse que essa taxa era de 12% ao ano
Só que não é para você usar ela ao ano, é para você capitalizar mensalmente. E aí a gente costuma representar isso usando essa nomenclatura. O período que foi dado a taxa e como será capitalizado. E sempre que vem dessa forma, a gente chama isso daqui de taxa nominal. Já é a resposta da minha letra A. Por quê? Porque eu estou tentando, de certa forma, mascarar o quanto você vai pagar de juros. Você vai acabar, de fato, pagando mais do que 12% de juros ao ano. Por quê? Porque se eu tenho que fazer essa capitalização em períodos diferentes, eu faço essa conversão de anual para mensal, independente do tipo de capitalização, se é simples ou compostas, usando o conceito de taxas proporcionais, como se fosse juros simples. Então, para eu converter essa taxa para essa taxa, eu vou dividir isso daqui por 12. Então, eu tenho uma taxa de 1% agora ao mês e que vai ser capitalizados mensalmente. Pronto? Então, essa é minha taxa que de fato eu vou utilizar lá no contrato. E como ela é mensal, capitalizados mensalmente, essa segunda parte você nem precisa escrever. Então, toda vez que um problema vem, é de tantos por cento ao mês, você já sabe que ele está capitalizado naquele período. Então, essa vai ser a nossa taxa efetiva. Então, em vez de pagar 12% ao ano, eu estou pagando 1% ao mês. Aí você deve estar se perguntando, mas não é a mesma coisa? Seria se estivéssemos falando de juros simples. Só que esses juros compostos, como ele tem 1% e ele vai agir sobre ele, eu vou ter o efeito dos juros sobre juros, a gente pode definir qual vai ser o valor anual, que não vai ser aqueles 12%, porque nos 12% eu não levei em consideração dos juros sobre juros. E como o problema não especificou, e a gente está tratando como juros compostos, a gente pode definir a forma efetiva anual, similar ao que a gente já fez lá no slide anterior, convertendo utilizando a expressão das taxas equivalentes, onde eu tenho uma taxa mensal de 1% e eu vou achar aquela taxa anual. Então eu tenho o seguinte, a taxa anual, ela vai ser a raiz, ou melhor, nesse caso não é a raiz, é a potência de 1 mais IM elevado a 12 menos, esse menos está aqui embaixo, 1. O IA, a taxa anual, vai ser igual a 1 menos a taxa mensal, que era 1%, mais, não é menos, 0,01 elevado a 12 menos 1. Faço o primeiro que está dentro do parênteses, então meu IA é igual a 1,01 elevado a 12 menos 1. Quanto que é 1,01 elevado a 12? 1 vezes 1,01 vezes 1,01, 12 vezes. E esse valor vai dar aproximadamente a 1,1268. Então, o valor de IA vai ser igual a 1,1268 menos 1. Então, o meu IA vai ser igual a 0,1268. Que transformado em porcentagem, multiplicando por 100, eu vou ter 12,68% ao ano. Então, se você não tomar cuidado, o problema te disse que você iria pagar 12% ao ano. Só que, de fato, efetivamente, você está pagando 12,68%. Você está pagando mais do que você achou que você iria pagar, já que você viu uma taxa de 12%. Certo? Outra forma de tentar mascarar o valor da taxa é fazer inclusão de algumas taxas no meio do processo. Por exemplo,
Pedro realizou o empréstimo de um valor de R$2.000 com uma taxa de juros de 2%. Então, ó, R$2.000 é o meu capital. 2% é minha taxa. E ele vai ser quitado após um ano, ou seja, 12 meses. Foi cobrado no empréstimo uma taxa contratual de R$200, que pode ser, por exemplo, avaliação do bem, ou imposto, ou comissão, acrescida no valor valor emprestado. Então, em vez de ele sair com 2.000 de dívida, ele sai com 2.200 de dívida. E ele vai pagar esses juros sobre os 2.200. Por mais que ele só tenha saído do banco com R$2.000. Então, se a gente fosse achar quanto que o Pedro vai ter que pagar após o contrato, a gente aplicaria a fórmula dos juros compostos, montante igual a capital, 1 mais IN. E aí o meu montante vai ser igual o capital, que é 2.000, acrescido da taxa contratual, 2.200, já que o problema disse que isso foi acrescentado ao valor emprestado. 1 mais a taxa de 2% elevado a N, que é 12 meses. Por que eu passei o tempo para meses? Porque a minha taxa é mensal e o meu período anual. Eu preciso deixar os dois de forma igualitária, certo? E o que a gente resolve aqui? Primeiro que está dentro do parênteses, a gente soma isso daqui dentro do parênteses, faz a potência e multiplica por 2.200, que daria como resposta final R$2.790 e 13 centavos. Só que não é isso que o problema está pedindo. O que o problema está pedindo é o seguinte: quanto que é a taxa efetiva? Ou seja, qual que é a taxa de juros se não tivesse nenhuma outra taxa no meio, incorporasse tudo isso à dívida? Então, a pergunta seria, se eu tivesse saído do banco com R$2.000 e pago esse mesmo valor lá na frente, qual que é a taxa que eu substituo para incluir na taxa aqueles R$200 e não na dívida? Eu não quero incluir na dívida, eu quero incluir na taxa. Para isso, a gente vai reutilizar essa fórmula do montante 1 mais I elevado a N. Então, eu quero que o banco tenha o mesmo retorno, ou seja, o banco receba os 2.793, só que, em vez de eu pagar juros em cima de 2.200, eu quero pagar juros só em cima dos R$2.000. Então, qual vai ser essa taxa de juros? E aí a gente vai resolver essa expressão, já que vocês já viram isso na aula passada, e vai descobrir que essa taxa de juros é de 2,81%. Lembra? Você precisa passar esse 2.000 dividindo, passar como raiz e realizar o cálculo. Então você vai observar que o banco teria duas opções. Tomando R$2.000 emprestado, eu pago essas taxas de R$200 que vai ser incluída na minha dívida e ele me cobra 2%. Ou eu saio com R$2.000 e ele aumenta o valor da taxa de 2% para 2,81% para que não me cobre aqueles R$200. Então, esse valor de 2,81 é exatamente para o banco não cobrar aquela taxa de R$200. Para ele não cobrar, mas ele ter o mesmo retorno, eu preciso aumentar a taxa. Então, essa taxa de 2% ela é chamada de nominal, enquanto que esses 2,81 é chamado de taxa efetiva ou taxa real. Então, o banco mascarou o valor da taxa fazendo uma inclusão de uma taxa de avaliação do imóvel, por exemplo,
e isso deveria estar incluído na taxa. Mas hoje, por sorte, no Brasil é obrigatório que em qualquer contrato você explicite qual que é a taxa nominal e a taxa efetiva. Então já saiba que a taxa efetiva é aquela que já está incluindo todas as demais obrigações, todos os custos do empréstimo, seja seguro, avaliação do imóvel, seja comissão, seja taxa de registro de documento, tudo está incluído nessa taxa efetiva, correto? Então, recapitulando, a gente falou um pouquinho sobre taxas nominais, taxas efetivas, taxas proporcionais e taxas equivalentes. Porém, além dessas taxas, a gente tem outras nomenclaturas para taxa. Por exemplo, a taxa de inflação. E vocês sabem o que são inflações? O que é uma inflação? A gente diz que a inflação é um aumento generalizado do preço. A inflação não é um aumento de um preço em si. Por exemplo, a gasolina aumentou, significa que a gente tem inflação? Não. Eu preciso olhar todos os produtos se estão aumentando de forma equivalente ou proporcional, ou às vezes oscilando de forma diferente, mas está aumentando também. Porque é normal que haja alteração de preços ao longo do período. Por exemplo, se a gente observar o preço do leite, ele oscila com o tempo. Épocas de chuva, épocas que tem uma produção maior de leite, o leite cai, porque tem uma oferta maior e uma demanda menor. Em épocas de escassez de água, o leite sobe de preço porque diminui a produção. E a oferta diminuindo e aumentando a demanda, ou a demanda mantendo estável, você vai ter um preço maior. Então é normal que os produtos oscilem de preço, mas só vai ser caracterizado a inflação quando tem esse aumento generalizado. Mas como que a gente mensura a inflação? Como é que eu vou saber o quanto que aumentou? Porque o leite pode ter aumentado 10%, o arroz aumentado 20%, o feijão ter reduzido de preço, por exemplo. Então, como que eu faço para mensurar a taxa de inflação de um país? Uma das formas utilizadas é você fazer uma cesta de produtos que é de uso comum da população, que a população costuma se alimentar. Por exemplo, o brasileiro se alimenta com 10 kg de arroz por mês, 2 kg de feijão, e a partir disso você mensurar o quanto que essa cesta básica de produtos está aumentando ou não. Por exemplo, mensalidade escolar está aumentando, telefonia, gasolina, todos esses itens que constituem o consumo geral da população. E um dos indicadores é o IGPM e o IPCA, um feito pelo IBGE e o outro pela Fundação Getúlio Vargas. Esses são os indicadores mais aceitáveis que tentam mensurar o valor da inflação. O mais utilizado no meio comercial é o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então, o que um consumidor em si, tradicional, o consumidor brasileiro costuma consumir? E aí verifica qual o peso dessa inflação na cesta básica dessa pessoa. Cesta básica, não cesta só de alimentos, mas produtos de limpeza, higiene pessoal, escola, saúde, etc. Tá? E essa inflação ela é diferente para determinada pessoa. Eu, por exemplo, se aumentou o preço da carne, pode ser que para mim não influencie em nada. O meu custo de vida seja o mesmo, porque eu posso ser vegano e não comer carne. Ou eu tenho um consumo excessivo de leite, então quando o leite sobe, a minha inflação pessoal vai ser maior. Então o IPCA é o índice médio de inflação, certo? Além da inflação, a gente tem outras taxas que provavelmente vocês ouvem diariamente nos jornais, que é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros cobrada pelo governo, e a CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. É o quanto uma instituição financeira cobra da outra por emprestar dinheiro. Então, se um banco pede dinheiro emprestado para outro banco, ele vai pagar esse valor de CDI, que também serve de base para empréstimos, para o banco tomar empréstimos, como o CDB, por exemplo. Certo? Então, na aula, vimos diferença entre taxas proporcionais e equivalentes, taxas proporcionais aplicadas a juros simples, taxas equivalentes aplicadas a juros compostos, taxas nominais
é aquela que está explícita no contrato, e a taxa efetiva, que tenta compensar todos os custos adicionais do teu empréstimo, certo? Qualquer dúvida, consulte as referências, utilize o nosso ambiente virtual de aprendizagem e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.